Boa noite, pessoal, tudo bem? Vou falar um pouco hoje sobre estatística, medida de tendência central, um pouco sobre gráficos e tabelas. Isso é um conteúdo importante, tá? Você que pretende fazer prova aí para a escola técnica, Enem, precisa dominar este conteúdo, tá? Vou falar e irei expor para vocês, depois vou disponibilizar uma lista de exercícios, dedico em especial aos meus alunos do PEJA, aos alunos do dia também. Procure depois desenvolver. Tá? Você pode copiar o conteúdo do vídeo no caderno. A maior parte dele está na folha de exercícios que eu montei. Você pode imprimir se você tiver como, se não tiver, copia e tente resolver. A gente vive dias difíceis, essa pandemia tem impossibilitado a nossa aula presencial, mas diante dessas dificuldades, eu quero expor essa aula para vocês para auxiliá-los na resolução dessa folhinha, beleza? Vamos lá. Estatística, pessoal, é uma área. Tá? Existe faculdade de estatística, mas está dentro da matemática. É uma área específica, mas dentro da matemática a gente trabalha alguns conceitos de estatístico, por exemplo, média, mediana, moda, medidas de tendência central. Por exemplo, a expectativa de vida. A expectativa de vida é uma medida de tendência, é um dado estatístico, pessoal. Inclusive, as autoridades procuram levantar esse dado para ver políticas para se melhorar a taxa, né? A estatística, a expectativa de vida, diminuir a taxa de mortalidade infantil, uma série de fatores em que, por exemplo, no futebol, a estatística é muito importante. Hoje em dia, os jogadores usam até um colado ao corpo, junto ao corpo, um radar, né, para ver a movimentação, os dados estatísticos ao final de uma partida são levantados, a posse de... Tudo isso são dados estatísticos. Importante, porque mediante esses dados, a pesquisas, se pode construir políticas de melhoria, né? A chance de determinado evento acontecer está ligada à probabilidade, né? Os cálculos, as tabelas, os gráficos, as tabelas estão muito presentes, né? E saber interpretá-los é importante. Vamos ver uma situação aí, ó. O professor Gabriel, preocupado com os resultados da prova que seus 24 alunos do oitavo ano realizaram, organizou as notas em uma tabela, colocando os valores em ordem crescente, a fim de analisá-los melhor. Ele fez uma pesquisa e foi anotando aleatoriamente. A nota, resultado da prova, 3, 9, 6, pois ele organizou do menor em ordem crescente. Depois ele pegou os dados e colocou numa tabela, ó, abaixo de 5. Quantos alunos abaixo de 5? 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, ó, 5 notas abaixo, 5 notas abaixo de 5. Entre 5 e 7, vamos lá, entre 5 e 7, mas quantos alunos entre 5 e 7? Vamos lá, de azul, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 notas, está aqui, ó. Entre 5 e 7. E entre acima de 7, quantas notas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui. Então ele pegou, fez uma pesquisa, coletou os dados de forma aleatória, organizou em ordem crescente, depois colocou numa tabela, né? Uma tabela. E depois, mediante essa tabela, eu posso construir um gráfico, porque o dado fica mais atrativo, né? Após analisar a tabela, pôde perceber que apenas 5 alunos estão com rendimento insuficiente. Desta forma, Gabriel conseguiu identificar o perfil de sua turma, a partir da análise da tabela. Então, mediante uma pesquisa e uma tabela, ele consegue tirar conclusões. Tá? Ele pode construir um gráfico de colunas ou de setores, né? O gráfico de coluna, ó, abaixo de 5, 5 alunos, né? Entre 5 e 7, 12 alunos. Acima de 7, 7 alunos. Ou um gráfico de setores, ele pode botar em percentual, né? Tinha quantos alunos? 24
alunos. Aí, ele aqui construiu um gráfico, ó, abaixo de 5 pontos, né? Abaixo de 5 pontos, 21%. Como é que ele fez isso? Você pode fazer uma regra de 3, pessoal. Tem uma aula aí no canal que fala sobre regra de 3. Né? Usando uma regra de 3, você pode fazer esse cálculo assim, ó. O total é 24. 24 alunos corresponde a 100%. Aqui é o valor, quantidade, né? E aqui é a porcentagem. 24 alunos. Deixa eu só confirmar aqui. 24 alunos. Isso. 5. Então, 24 alunos, 100%. 5 alunos, quantos por cento? X. Multiplica cruzado, né? Vai dar 24x e 5 vezes 100. Divide 5 vezes 100 dividido para 24. Né? 100 dividido para 5 vezes 100 é 500. Então, vai dar 500 dividido para 24. 50 dividido por 24 dá 2. 2 vezes 24, 48. Sobra 2. Baixa o zero. 20 não dá para dividir, né? Aí, sobrou 2. Sobrou 2. E baixou o zero. 24, né? Não dá para dividir. Bota vírgula, acrescenta um zero. Deixa eu só conferir aqui. 24, 100%. 5, quantos por cento? Para 24 vezes x, 5 vezes 100, 500. 500 dividido para 24, né? Dá 2 vezes 24 é 48, sobra 2. Baixou o zero, né? Quando tu baixou o zero aqui, não deu para dividir, então tu tem que acrescentar um zero lá. 20 não dá para dividir, bota vírgula, acrescenta zero. Agora, 20,8. Arredondando é aproximadamente 21%. É o que está aqui, ó. Você pode fazer isso com os outros. Vou dar valores abaixo, aí você arredonda. 12. Eu vou fazer aqui em cima. 12. Perdão. 24. Corresponde a 100%. 12, que é a metade, corresponde a quantos por cento? Aqui não precisa nem fazer a conta, mas se você quiser fazer, você vai ver que o x vai dar 50%, que é a metade. Que é metade. Então, aqui vai ser a metade. Então, por isso que aqui está 50%. Basta fazer uma regra de 3, tá? Para você transformar num gráfico de setores. Gráfico pictórico, pessoal, este gráfico utiliza imagem. Ó. Cada livrinho, em vez de falar botar uma coluna, eu posso botar um livrinho, uma prova, uma avaliação, resultado do teste, 7. Beleza? Outro gráfico importante, vou ver se eu dou um zoom aqui. Dá um zoom. Aumentar um pouco aqui a visualização. Vamos lá, gráfico de... A gente pode usar um gráfico de linha ou de segmentos. Por exemplo, 1975, qual era a altura? Aqui, ó, 20. 1975, qual era a altura? Entre 20 e 40, é 30 aqui. Aqui é 20. Em 1980, cai para 20 novamente. Ou seja, um gráfico de linha ele vai te dar informação ao longo do tempo. Tá? Aqui é o consumo em quilowatts. Ó. 1972, 20. 1976, 33. Tá? Aqui, o número está pequeno, mas na tabela aqui fica bem claro. Ou seja, o gráfico de linha ele vai te dando valor no decorrer do tempo. Tá? De 1996, o gráfico de segmento permite analisar o crescimento ou decrescimento do certo valor pago ao longo dos anos. Tá? Então,
A gente viu gráfico de coluna, de setores, gráfico de linha. Por exemplo, gráfico de linhas, pessoal, é muito utilizado em período eleitoral. Se vocês observarem, tem um candidato A, tem um candidato A, vamos supor que isso aqui é o candidato A, aí um candidato B e tem uma outra linha em determinado momento, o candidato B fica abaixo. Ó. Aqui é o ponto em que eles estavam iguais. É muito utilizado em período eleitoral, vocês podem reparar. Tá? Algumas medidas de tendência central importantes, pessoal. Primeiro, o que são medidas de tendência? São medidas estatísticas que pegam um monte de valor e resumem a um único valor. Quais são as principais medidas de tendência central? Média aritmética, mediana e moda. O que é a média aritmética, professor? A gente não vai escrever média aritmética, você vai usar o M e o A. Tá aqui, MA. É determinada pela soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Por exemplo, um time de futebol de salão, as alturas em centímetros são 1,46, 1,58, 1,65, 1,50 e 1,55. Qual é a altura média desse time? Para me calcular a média, MA, você soma todos os valores. É o que está escrito aqui, ó. 1,46 mais 1,58 mais 1,65 mais 1,50 mais 1,55 mais 1,55. Quantos valores temos aqui, pessoal? 1, 2, 3, 4, 5. Então vai dividir por 5, é o que está escrito aqui. Soma os valores e divide pela quantidade. Somando tudo aqui, ó 146, né? Deixa eu só 146 mais 158 mais 165. Deixa eu só mudar minha posição aqui para poder continuar a conta aqui. 150, 155, somando tudo isso aqui, ó, 6 com 8, 14, com 5, 19, com 5, 24, vai 2. 2 com 4, 6, com 5, 11, 11 com 6, 17, com 5, 22, 22 com 5, 27, vai 2. 3, 4, 5, 6, 7. 774 dividido para 5. Aí é uma conta de dividir simples, né? 774 dividido para 5. Dividido para 5. Pego 7, dá 1, sobra 1. Baixo 7, vai dar 3. 3 vezes 5, 15, sobra 2, abaixo 4. 24 dividido por 5. Dá 4, 4 vezes 5 é 20, para 24 sobra 4, não dá para dividir, bota vírgula, acrescenta um 0, 40 dividido por 5. Então, qual seria a altura média? Certo? Vamos conferir aqui, vamos conferir rapidamente. Nós fizemos os cálculos de forma exata. Ó, 6 com 8, 14. Com 5, 19. Com 5, 19 com 5. 24 vai 2. 4, 6. 11, 17. 22, 27 vai 2. 3, 4, 5, 6, 7. 774 dividido para 5, certo? Vai 7 dá 1, aqui ó, tem um errozinho aqui, ó, a divisão. Aqui ó. A média não pode dar menor do que os valores que estão lá. No mínimo, teria que dar o menor valor. Por isso que o professor percebeu que tinha aqui uma inconsistência. Ó,
7 dividido para 5 dá 1, sobra 2. Tinha botado 1 aqui, ó. 27 dividido para 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para 27, sobra 2, abaixo 4. 24 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5 é 20. Para 24, sobra 4. 4 já não dá para dividir. Aí bota a vírgula, acrescenta 0. 40 dividido por 5 dá 8. Então, a média aritmética deu quanto? 154,8 centímetros. Beleza? Então, o que a gente fez para calcular a média? Somou os 5 valores e dividiu por 5. Vamos ver um outro exemplo aqui. Ó. Deixa eu tirar o zoom aqui. Vou tirar o zoom aqui um pouco para poder caber aqui na tela. Vamos lá. Ó. As notas de Fernando em matemática no ano de 2019 foram: primeiro bimestre tirou 6, segundo 8, terceiro 7 e no quarto 3. Qual é a média final de Fernando em matemática? A média, como a gente viu, basta somar os valores e dividir pela quantidade. Então vai somar 6 mais 8 mais 7 mais 3. 4 valores, então vai dividir por 4, pessoal. Se for 5 valores, divide por 5. Se for 6 valores, divide por 6. E assim sucessivamente. Ou seja, somando isso aqui, 6 com 8, 14, com 7, 21, com 3, 24. Dividido para 4. Então, qual seria a média final do bimestre, do ano? A média final em matemática seria 6. A nota que iria para o boletim do aluno seria a nota 6, beleza? Outra medida de tendência central é a média aritmética ponderada. Qual é a diferença da ponderada para a média aritmética simples, professor? Na média ponderada, as variáveis elas vão ter peso. Por exemplo, trabalho tem um peso 1, participação, peso 2, a prova tem peso 3. Certo? Qual é a média desse aluno em geografia no primeiro bimestre? Tá aqui 7. Vamos conferir para ver se é 7? Como é que eu faço a média ponderada, professor? Média. Vamos escrever sua média. Você vai pegar o valor e multiplicar pelo peso aqui, ó, calculada, multiplicando o valor por seu peso. Você vai pegar peso vezes o valor. Peso 1 vezes a nota, que é 5. Peso 2 vezes a nota, que é 8. Mais peso 3 vezes a nota, que é 7. E vai dividir por quanto? Pela soma dos pesos. Quais são os pesos? O peso é 1, 2 e 3. Somando. 1 mais 2 mais 3. Certo? Quanto que dá isso, professor? Primeiro tem que fazer a multiplicação em cima. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 8, 16. 3 vezes 7, 21. E a soma embaixo vai dar 6. 5 mais 16 dá quanto? Dá 21. Mais 21 dá 42. Dividido para 6. 42 dividido para 6, 7. A média ponderada. Observe que eu peguei o peso e multipliquei pelo valor. É o que está escrito, multiplicando cada valor por seu peso. Depois somando todos os valores. Está aqui, somou todos os valores. Depois divide pela soma dos pesos. Beleza? Média ponderada é uma média aritmética, mas cada valor tem um peso. Ó. Em um concurso de gatos, os participantes foram julgados de acordo com determinados quesitos. Para cada quesito foi atribuído um peso. Beleza, peso 1. Destreza, peso 2. Porte, peso 4. Damaris levou seu gato, Ted, para o concurso. E ele obteve as seguintes notas. Beleza, 8. Beleza, 8. Destreza, 8. Porte, 10. Qual foi a média de Ted no concurso? Só para que você visualize bem a questão.
Qual foi a média de TED no concurso? Você vai fazer média, vai pegar o peso e multiplicar pelo valor. Beleza. Peso 1 vezes a nota que ele tirou, que é 8. Mais destreza, peso 3 vezes a nota, que é 8. Mais o porte, que é peso 4, vezes a nota, que é 10. Somando tudo, dividindo pelo peso. Quanto que foi o peso? Quanto que tirou de peso aqui? Qual é a soma dos pesos? 1 mais 3, 4, mais 4. Tem que somar os pesos, né? Vou botar até de outra cor aqui, para ficar bem destacado. Ó. 1, 3 e 4. 1 mais 3 é 4, mais 4 é 8. Beleza? Multiplicando e depois somando em cima. 1 vezes 8, 8. 3 vezes 8, 24. Aqui, ó, aqui deu 8. Aqui deu 24. E aqui dá 40. Dividido para 8. Isso vai dar 64 com 8. 64 com 8, 72. Dividido para 8, dá 9. Tabuada direto, né? Então, qual foi a média final de TED no concurso? 9. Beleza? Então, média ponderada é uma média aritmética onde tem peso, né? Onde tem peso. Beleza? Vamos ver uma outra medida de tendência central, pessoal. Uma outra medida de tendência central, né? Uma outra medida de tendência central. Deixa eu só voltar aqui com a imagem aqui. Uma outra medida de tendência central é a mediana. O que seria a mediana, professor? Você tem que organizar os valores em rol. O que é organizar os valores em rol? Do menor para o maior. E o valor central, a mediana, é o termo central. Considere a altura de 5 jovens. Liz, 1,65, Cris, 1,68, Rô, 1,71, Ju, 1,57 e Má, 1,52. A mediana das alturas dessas amigas vai botar em rol. Em rol o quê? Do menor para o maior. O menor é 1,52, então você bota lá. Ou do maior para o menor em ordem crescente ou decrescente. Depois, 1,57. Depois, 1,65. Depois, 1,68. Depois, 1,71. Em rol, você organizou em rol, do menor para o maior ou do maior para o menor. Tem quantos termos aqui? 5 termos. Os 5 valores. Qual é o valor que está no meio? É 1,65. Esse valor que está no meio é a mediana. Beleza? Se for uma quantidade ímpar de valor, é o valor do meio. E se for uma quantidade par, professor? Então, mediana é isso, pessoal. Coloca em ordem e pega o valor central. O valor que está na média, no meio. Tá? É o termo central. Suponha essa mesma questão. Suponha que Lu, mais uma amiga, se junte às 5 citadas anteriores. Tinha 5 amigas. Sendo a altura de Lu 1,67. Qual seria a nova mediana, considerando as 6 amigas? Então você tinha essas alturas aqui. Você tinha essas alturas que eu vou copiar para lá, Você tinha essas 6 alturas. Você tinha essas 5 alturas. E a Lu chegou, mais nova amiga. Qual é a altura da Lu? Vamos organizar todas agora. São 6 amigas, né? 6 amigas agora.
e não mais 5, ou seja, um número par. Vamos botar em ordem, em rol. Então é 1,52, 1,57, 1,65, 1,67, que agora a luz chegou, 1,68 e 1,71. 1,71. Quantos valores temos aqui? Quantos termos? 6 termos. São 6, amigas. Então você não tem um valor central. Você tem 2 valores centrais. Como é que faz para calcular a mediana, professor? Quando tem 2 valores centrais. Você tem que somar os 2 valores e dividir por 2. Quanto que vai dar isso? 165 mais 167 dá 132. É isso? Dá 232. 332, né? Porque 150 mais 150 é 300, 15 mais 15 é 30, com 2 é... Então é 332. Dividido para 2. Continha de dividir simples. 3 dividido por 2 dá 1, sobra 1. Baixo 3, 13 dividido por 2 dá 6, sobra 1, baixo 2. 12 dividido por 2, 6. Então, qual é a mediana? 166 centímetros. Ou seja, quando o número for par, você faz o quê? Faz a média. Tá lá, ó. Caso o número de termos ou valores seja par, a mediana será determinada pela média aritmética dos 2 valores centrais. Aqui tinha 5, então o valor central quem era? Quem era o valor central? 1,65. No caso aqui, como chegou mais uma amiga, 2 valores centrais. Então você soma e faz a média. Então a mediana seria 1,66. E para concluirmos, uma última medida de tendência central, observe que os valores estão sendo resumidos a um único valor. É a moda. Moda, né? Falou moda, as mulheres vão acertar, porque moda é aquilo que aparece mais. Né? Não é assim? Uma roupa que está na moda é a que as pessoas usam mais. Um tênis que está na moda, né? É um cantor que está na moda, é aquele que todo mundo escuta mais, está nas paradas de sucesso. Então, moda tem a ver com isso, é aquilo que repete mais. Ó. Foi realizada uma pesquisa na turma de 20 alunos. Qual o esporte preferido? A moda é mais usada para variáveis qualitativas, não quantitativas, ou seja, as variáveis não são números, tá? Por exemplo, a pesquisa aqui, qual o esporte preferido? Aqui, o que eu estou levando em consideração é o esporte preferido, não o valor, mas o esporte. É claro que o valor vai determinar qual é o esporte preferido, né? Quantos alunos preferem basquete? 12. Quantos preferem natação? 5. Quantos preferem ciclismo? 3. Qual é a moda? MO. É o que repete mais. Qual foi o esporte que foi mais escolhido? Basquete. A moda é o basquete. A variável aqui não é um número, é uma característica, é chamada de variável qualitativa. Aí você pode falar, professor, é só para variável qualitativa? Não, eu poderia fazer uma pesquisa, por exemplo, com 6 alunos. Pesquisa é tamanho do sapato. Tamanho do calçado. Aí, o primeiro aluno falou 38. O segundo, 39. O terceiro, 38. O quarto, 37. O quinto, 39. O sexto, 38. Observe que se você organizar esses valores, né? Se você fizer uma tabelinha, tamanho,
quantidade. Se você fizer uma tabela, tamanho 38. Vamos começar por ordem 37. Quantos alunos? 1. Tamanho 38. Quantos? 1, 2, 3. Tamanho 39. 1, 2. Qual o valor que apareceu com maior frequência? O 38. Então a moda seria 38. Então são conceitos simples, tá, pessoal? Não vou me estender mais, porque o nosso vídeo já está com 30 minutos. Vou deixar uma lista de exercícios e vocês vão buscar desenvolver, tá? Aproveite e se inscrevam no canal, tá? Ativem o sino de notificação, compartilhem, tá? E o mais importante é vocês procurarem desenvolver a lista de exercícios que eu vou deixar para vocês, tá bom? Um abraço aí, galera, e bons estudos.